Vai lá. 11:6. 5 maneiras. Eu poderia te dar mais, mas vamos dar 5 maneiras. Vamos aprender 5 maneiras. Se o Senhor permitir, quinta-feira que vem eu volto com o mesmo tema. 5 maneiras de como nós podemos agradar a Deus. E se eu e você chamar a atenção de Deus, os anjos vão começar a se movimentar ao meu e ao seu fá. Sabe aquela porta que estava fechada, que o Satanás fecha? Deus dá ordem para os anjos vai lá e abre. Quem está entendendo? Sabe aquela pessoa que está enferma e você orou? Deus vai lá e dá ordem ao anjo, ministradores de cura, e através da sua intercessão aquela pessoa é livre. Quem está entendendo? Do espírito de enfermidade. Mas Deus só vai fazer isso por mim e por você se eu e você estiver em obediência a Ele. A Ele. Porque os anjos estão na terra cooperando com aqueles que hão de herdar a salvar, com aqueles que estão valorizando, crendo na palavra de apóstolo, mas eu entrei aqui hoje com um pedido, com uma situação independente da situação. Você vai sair aqui, eu não vou te dar o peixe, eu vou te dar a vara. E todas as vezes que você tiver fome, você vai pescar e vai ser alimentado. Quem está entendendo? Então veja bem, independente do que você está vivendo, enfrentando, passando, se você aprender e praticar, você vai viver. E eu vou te mostrar na Bíblia que é a vontade de Jesus entregar para mim e para você aquilo que nós oramos. É a vontade de Deus. Desde que seja com a intenção verdade, desde que seja para a glória, nossa alegria, mas a glória tem que ser dele. Eu e você se alegramos, mas a honra e a glória é dele. Porque tudo vem. Então veja bem. 5 maneiras para agradar a Deus. Diga, marca aí, ó. Primeira maneira. Ó, a 1. A primeira. Hebreus 11:6. Olha o que está escrito. Começa assim, sem. É impossível o quê? Já começa por aí. Ah, mas eu tenho fé. Todo mundo tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem veio hoje aqui se aproximar do Senhor? Quem falou assim, ó, hoje eu preciso ir buscar uma pá? Só que você não veio só buscar uma palavra. Você veio se aproximar dele. Quem dele se aproxima precisa o quê? Por isso que nem todo mundo é a igreja. Muitos vêm à igreja, mas nem todos é a igreja. Vir é diferente de se tornar, de ser a igreja. Então olha só. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o... Então, peraí, qual o primeiro passo? O primeiro passo é manifestar a minha. E qual a direção? Aí muitos vão falar assim, eu tenho fé que a bênção vai vir. Eu tenho fé que a vida financeira vai acontecer. Que a vida sentimental, a vida familiar. Negativo, quem falou pra você que é essa fé? Eu tenho fé que eu vou obedecer os mandar. Eu tenho fé que eu vou ouvir e vou obedecer a voz do Espírito. Eu tenho fé que os dons espirituais vão se manifestar na minha vida e eu vou servir o reino de Deus em espírito e em... E eu tenho fé que tudo aquilo que ele tem para mim, ao finalzinho lá, que tudo aquilo que ele tem para mim no tempo certo, segundo a vontade dele, na direção dele, vai chegar na minha mão. Porque a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de vós e vos... Mas muitos são ensinados a buscar a bênção. Aí recebe a bênção e se afasta da presença. Só que olha o que a Bíblia está dizendo. Sem fé é impossível agradar a quem? E se não agrada a Deus, como que os anjos do Senhor vão te servir? Aí muitos falam assim, nossa, a porta está fechando. Está difícil desse lado, está difícil isso, está difícil aquilo. Por quê? Está perdendo o favor de Deus. Por que as portas se fecham e Satanás encontra legal ali? Nossa, mês passado, há um mês, estava tudo andando, tá fechando as portas. Pode analisar. Olha para dentro de você. Tá deixando de obedecer o Senhor em alguma área. E o demônio encontrou uma legal ali, e o anjo do Senhor não pode mais enviar. Existe anjos. Então tem anjo específico para cada área da nossa vida. Quem crê assim? Assim, ó,
Eu não gosto de fazer essa comparação, que é muito clara, aí vocês vão fazer assim. É real. Assim como existe o espírito caído, o anjo caído da enfermidade. Quando você vai orar por alguém doente, se for espiritual, 99 às vezes você repreende o espírito de enfermidade. Assim como existe, aí vocês vão falar, é verdade, o anjo da morte não existe? Não mesmo da enfermidade. Assim também existe anjos. Diga assim, as trevas copia a luz. O demônio não tem nada, ele copia todas as coisas de Deus. Então, mas nessa área tá assim. Deus não, você não tem legalidade, não tem um anjo liberado. Em alguma área, né, em alguma situação você está em desobediência, você está em falta. Aí está perdendo o favor de Deus naquela área. Por isso que as coisas se tornam difícil. Só obedece quando favorece. Está perdendo o favor. Diga graça. O que é graça? Então é um favor que nós não merecemos. E quando a graça se manifesta em nós, Deus envia os anjos para nos servir, para trabalhar. Então olha lá, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele... Quem crê que Deus existe? Então quando você se aproxima e crê que Deus existe, ele vai trabalhar com os seus anjos, ao meu e ao teu favor. E olha no final, se eu creio que ele existe e que recompensa aqueles que o... Então toda busca, toda vinda à igreja, toda oração, todo o propósito de oração, toda a busca, todo o jejum, todo o tempo de meditação, toda entrega, todo o tempo que você entrega ao Senhor, ele te recompensa. Quem está entendendo? Tudo que você faz ao Senhor, agora eu vou falar agora no modo geral, tudo que você faz para o reino, você está tocando, você está trabalhando para quem aí? Para o apóstolo? Para o ministério? Tudo que você faz para Deus, ele te recompensa. A Bíblia diz que Deus não deve nada para ninguém. A Bíblia diz isso. Mas como que eu recebo o favor? Como que eu agrado a Deus? Primeiro degrau, fé. Fé para obedecer a direção, à voz do Espírito. E eu vou te mostrar na Bíblia. Por que Jesus era Jesus em tudo? Quem crê que Jesus veio na terra em forma de homem? Por que Jesus se movia e vivia tudo que ele quis? Tudo que Jesus colocava a mão, o morto ressuscitava. O pão e o peixe multiplicou. Tudo que Jesus tentava fazer, ele prosperava, ele era abençoado. Por quê? Em forma de homem na terra. Quem crê que ele veio em forma de homem? Por que não tinha impedimento para Jesus? Porque ele não fazia nada dele mesmo. Assim como ele ouvia através do Espírito, ele obedecia. Ele praticava, ele manifestava. Vou levar vocês rapidamente na Bíblia, rapidamente. Não precisa ir lá não, filha. Lá em João vai dizer assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Primeiro milagre. Maria foi até Jesus e falou, acabou o quê? O vinho. O que Jesus falou para ela? Mulher, não é chegada, ou seja, eu não recebi eu não recebi nenhuma direção de meu pai. O que ela fez naquela passagem? Ela olhou para os discípulos e falou assim, rapidamente, fazei tudo o que ele mandar. E assim que ela se afastou, veio uma direção. Vai lá e enche as talhas de água. E voltou a resposta. E encher as talhas até em cima. E pregar a água, e você sabe. E servir o mestre sala, e ali foi glorificado. Mas ele só deu ordem depois que ele ouviu a dire. Aí muitos dizem assim, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus como autor e consumador da minha... Eu aceitei não, eu entreguei, eu fiz uma aliança com Jesus, eu entreguei a minha vida para o Senhor e é Ele que vai reger a minha vida, autor e consumador da minha fé, da minha vida. Só que na hora que as coisas começam ou dando errado ou dando certo, vai lá e coloca a mão, começa a fazer tudo de si, tirou do domínio do Senhor. E muitas das vezes, quando está dando certo, começa a mudar as direções, acontece o que aconteceu no jardim. Tava tudo bem, mas por causa da desobediência, perdeu tudo. Isso está no ser humano. Então veja bem, diga-se os anjos do Senhor
está liberado sobre a minha vida. Está liberado, mas ele só pode nos servir se nós estivermos em obediência com o Criador.